Bom, pessoal, nós vamos dar seguimento agora ao segundo exame. É uma paciente que ela vem para fazer a pesquisa de endometriose. Então, a gente observando aqui o útero, a gente vai fazendo uma varredura do útero, primeiramente, a gente já observa algumas coisas aqui. Essa paciente, ela tem miomatose, que a gente vê aqui o útero, mioma na parede anterior, mioma na parede posterior. Ela tem um miométrio, assim, com uma perda da estratificação normal. E ela não tem uma estratificação normal do miométrio. Existem algumas lesões, áreas anecóicas, intramiometriais, que podem corresponder a um quadro de adenomiose, que tem relação com endometriose. Aqui também o mioma, parede posterior, na região do istmo do útero, né? E a gente observa essas áreas hipoecogênicas, esses nódulos que são os miomas bastante conhecidos de todos. A gente pode fazer uma avaliação adicional também com o Doppler, né, para ver o padrão da vascularização. Geralmente o mioma tem uma vascularização periférica. Quando a gente vai avaliar uma paciente com adenomiose, que a gente vê um nódulo intramiometrial, a gente jogando o Doppler, a gente vai ver uma mudança no padrão da vascularização, que aí os vasos vão atravessar a massa, né? Mostrando que o vaso do adenomioma é diferente do comportamento do vaso do mioma. Bom, enfim. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, obviamente que a gente não vai pesquisar só a endometriose, vai ver se tem alguma outras alterações e colocar no relatório. O endométrio fino, e a gente faz a manobra do deslizamento. Então, essa paciente, ela não sente dor aqui nesse deslizamento, mas a gente vê que o útero, ele é antevertido e apresenta uma diminuição um pouco da mobilidade aqui no recesso vésico-uterino, que pode ter um foco superficial, que a gente não vê, esse é um achado indireto da presença de endometriose. Então, aqui a gente vai ver o ovário direito, não tem endometriomas, a princípio um ovário normal. E aqui, esse ovário esquerdo, ele está numa posição diferente. Ele é um ovário retrouterino, aderido à parede posterior do útero. E aqui a gente já vê uma certa dificuldade na mobilidade do útero em relação à parede posterior do útero. Então, nós vamos começar vendo essa paciente, o que a gente vai poder olhar nela no sentido de diagnóstico de endometriose profunda. Então, aqui a gente vai olhar a parte do intestino, que ela fez o preparo intestinal. Aqui nós vamos ver o esfíncter anal. Aqui do lado, o canal retal, essa parte. E a gente vai descendo com o transdutor à procura de alguma lesão, sempre basculando, direcionando o transdutor posteriormente e basculando de um lado ao outro da alça à procura de alguma lesão. A gente vai fazer. Então, a gente vai observar algum espessamento que possa haver da mucosa intestinal. Então, aqui, nesse nível, a gente observa já uma lesão acometendo a parede anterior do reto sigmoide, hipoecogênica, de contornos irregulares, com algumas espículas, que se trata de um foco de endometriose profunda.
Então, essa lesão que vocês estão observando aqui é um foco de endometriose profunda acometendo o intestino. Bom, o que a gente deve fazer nesse momento que a gente detectou esse foco? Primeiramente, a gente tem que lembrar que quando tem um foco, a chance de ter outro foco é 40%. Então, nós vamos medir esse foco nos 3 eixos, no eixo longitudinal e no eixo transversal, para ver as medidas para poder informar. Então aqui eu estou realizando a medida do nódulo, da extensão dele, mede em torno de 2 centímetros por 0,6 por 1 centímetro. Então, esse nódulo, sem sombra de dúvida, é uma lesão de endometriose. Qual é a outra informação importante que eu preciso dar no exame em relação, além das medidas da lesão? Então eu preciso saber se essa lesão, qual é a circunferência, qual é o percentual da alça acometida. Essa informação, para ficar com uma maior acurácia, ela deve se fazer uma medida no eixo transversal da alça e fazer uma regra de 3 no sentido de calcular esse percentual de acometimento da alça.